meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do melhor componente que é História, e te convido a acompanhar comigo, então, o tema da nossa aula. Olha só, a aula de número 20, temos aí o objeto de conhecimento, a formação das monarquias nacionais, no detalhamento, o absolutismo, o mercantilismo, as grandes navegações. Temas muito interessantes para a gente ver, então, na nossa aula. Acompanhe comigo. Queridos, estou, então, aqui ao lado do todo-poderoso Rei Sol, tá? Esse aqui, então, né, é o Luís XIV, o todo-poderoso Rei Sol francês. E começamos, então, hoje a falar sobre o absolutismo monárquico, tá? Ou apenas absolutismo. O símbolo máximo, então, do absolutismo que nós temos é exatamente, né, o Rei Sol, tá? E é, então, a frase dele mais conhecida, inclusive, que cai nos vestibulares direto, é exatamente essa: o Estado sou eu, l'état c'est moi, tá? Então, por que ele dizia isso? Porque as monarquias absolutistas, tá? Elas vão ter algumas características bem parecidas, como, por exemplo, o poder está apenas na mão do monarca. É ele, então, que comanda, tá? É ele que comanda o Estado, é ele, então, que faz as leis, é ele, então, também, né, que nomeia ministros, ok? E geralmente, então, esses monarcas, e principalmente aqui, né, o Rei Sol, ele também mora, então, numa casa, né, num castelo suntuoso, aonde ele recebe ali a corte real, seus súditos, para fazer, então, o quê, professora? Festas dançantes, para fazer, então, aí grandes jantares, aonde ele vai ali conviver, então, com uma nobreza, ok? Sendo que toda essa parte, principalmente aí da nobreza e os súditos, que é então aí a maioria da população, obedece então essa figura principal, tá? Inclusive chegavam até a acreditar piamente que, né, o toque, inclusive aí, né, de algum dos monarcas e principalmente aqui do Rei Sol, ele curava, inclusive, aí, né, algum tipo de enfermidade, as doenças, tá? Então, para vocês perceberem, então, todo um contexto para a gente, então, aí, né, mesmo, caracterizar, então, melhor o quê? O Estado absolutista, tá? Por isso que de cara aqui já trago para vocês, então, o Luís XIV, o Rei Sol, um governo aí, né, abrangente, então, na França, e ele é o símbolo máximo, então, aí, né, deste poder, então, absolutista. Vamos, então, começar a ver algumas características principais, então, desse Estado absolutista? Acompanhe comigo, olha só, temos, então, aí o absolutismo e o contexto histórico, tá? Entre aí os séculos XVI e 18, perdão, em vários estados da Europa Ocidental, foi adotado como sistema de governo o absolutismo monárquico, tá? Nesse sistema, o poder real, ele era hereditário. O que é isso? Ele era, então, passado de pai para filho, tá? E ainda tem mais, de preferência, tá? Filhos homens, tá? Então, essa parte aqui da hereditariedade, eles passavam, então, principalmente aí para o filho homem. O rei, ele era considerado, olha só, um representante de Deus. Uma outra caracterização importante, então, para a gente começar a ver aí esse contexto histórico, tá? Então, ele é o quê, esse rei? Ele era considerado, então, um representante de Deus na Terra. Tá? Então, se eu estou ali olhando, inclusive ali, né, pro Luís XIV, eu estou vendo a própria, né, figura ali que representa, aquele monarca, ele representa, então, esse ser divino que era Deus, tá? O apogeu, então, do absolutismo monárquico, ele ocorreu, olha que lindo, na França, tá? Durante aí, então, o reinado, né, do Luís XIV, que também ficou conhecido aí como o Rei Sol, tá? Então, olha só, o Rei Sol, tá? Então, percebam aí, tá?
que essa partezinha aí, né, ela é interessante e importante, por quê? Porque nós vamos ver, então, que esse poder absolutista, ele vai, né, de certa forma, ele vai ser exportado para outras partes. Quem é que nessa Europa não vai querer, não é mesmo, ter uma corte? Não, quem é que não vai querer, inclusive, ser esse representante, então, de Deus na Terra? Por isso que, ao tocar, então, numa ferida de algum súdito, ele cura. Tá? Então, as pessoas, inclusive, até faziam, então, aí, né, iam em caravanas, tentavam aí chegar próximo, então, aí a esse rei. Por quê? Porque era uma mentalidade daquele período, tá? Levar algum doente para chegar próximo ali, só para o rei, então, tocar e aquela pessoa ficar boa. Então, percebam também que era uma mentalidade, né, desta Europa, uma mentalidade, então, aí muito ligada à França, tá? Então, percebam que ele está, então, na administração e, ao mesmo tempo, ele também povoa a mente das pessoas. Por quê? Porque se eu tenho um ente querido, óbvio que eu quero, então, que essa pessoa, ela, né, seja sarada de alguma doença. Então, vocês imaginam esse contexto também ligado não só à política e à economia, mas também a esse lado mental, né? Já que eu acredito piamente, então, nesse poder divino. E a gente vai ver que, na verdade, essas características, elas vão ser reforçadas por teóricos, tá? Então, teóricos criam teorias para a gente fazer o quê? A explanação, então, deste poder absoluto, tá? Então, vamos ver algumas outras características também, então, ligadas ao absolutismo. Acompanhe comigo. São, então, características, então, do absolutismo. Monarca, né? Ou seja, o rei, ele decide diretamente os assuntos do Estado. Exatamente por isso a gente vai ver, então, ele fazendo leis, não é mesmo? Ele, então, nomeando ministros, tá? Então, outra coisa que ele também faz, ele executa a justiça, tá? Então, ele também vai criar o quê? Impostos. Por quê? Porque este monarca, ele decide, então, diretamente o quê? Tá? Os assuntos, então, ligados ao Estado. Temos, então, aí, olha só, uma outra característica também é o quê? Exercer, então, aí o controle sobre o comércio, tá? Então, o produto que a gente vende, tá? Tudo aquilo, então, que país nós vamos fazer, então, né? Negociatas do meu produto que eu estou vendendo, tá? Então, a gente vai ver que tudo isso está muito ali ligado, não é mesmo? Ao rei, claro, né? E aos seus ministros, tá? Exerce, então, o controle sobre a máquina administrativa. Então, exatamente por isso, ele está muito ligado ali àquela figura principal, tá? É o rei, então, que decide essa parte novamente, juntamente com quem? Com os seus ministros, que ele mesmo, então, nomeava. E uma característica também principal é que esses ministros, eles, inclusive, vão falar coisas para que o rei esteja sempre satisfeito. Então, era muito difícil que este rei ser contrariado. Isso também é uma característica interessante aí ligada, então, né, às monarquias absolutas, tá? Vamos continuando ali. A sociedade crê no poder divino de curar doenças. Então, é como eu falei para vocês, as pessoas, elas acreditavam piamente, então, que este rei, ele curava doenças, ele curava, inclusive, naquele período, a lepra, que hoje é conhecido como hanseníase, tá? Então, se eu levasse esse meu ente querido lá para perto do rei e tentasse encontrar de alguma forma, então, de que esse rei tocasse naquela pessoa, que ela iria ser curada. Mas é como eu falei para vocês, isso é uma mentalidade daquele período, ok? Tá? Então, vamos ver agora um outro ponto interessante, que é o quê? Falar, então, quem são os teóricos que vão exatamente, não é mesmo, dar mais características, então, a esse poder absoluto, tá? E, principalmente aí, um ponto interessante também é que esse rei, ele vai, então,
pegar essas características, então, desses teóricos e vai colocar em prática. Por isso, né, este rei, ele é adorado, por isso ele não é contrariado, por isso ele tem, então, esse poder, por isso que é, né, poder absoluto em suas mãos. É ele que decide tudo. E uma outra coisa interessante é o quê? Este rei também, né, ele está muito ligado ali com a Igreja Católica. Tá? Inclusive, este rei que nós estamos vendo aqui, que é o Luís XIV, ele, ao acordar, ele já tinha ali, né, um padre próximo a ele para rezar para que o dia dele fosse maravilhoso. Ao deitar-se, a mesma coisa, tá? Então, perceba aí que este rei, ele realmente, né, ele tem, então, este poder absoluto. Vamos falar, então, agora sobre alguns teóricos, então, teóricos absolutistas, tá? Teóricos, então, do absolutismo. Temos aí o primeiro, que é, então, o Nicolau Maquiavel, tá? Ele escreveu, então, essa obra aí, que é o livro O Príncipe, de 1513, onde ele afirmava que um bom governante era aquele que governava com sabedoria. Tá? Maquiavel acreditava que a virtude, ou a virtude, era a capacidade de o príncipe agir diante, então, das dificuldades e do imprevisto, tá? Então, esse rei, ele era capaz de resolver qualquer, né, dos assuntos. Por isso ele está ligado à economia, ele está ligado à justiça, ele está ligado, então, à administração. Uma outra característica também que o Maquiavel dizia era o seguinte: se fosse necessário usar a força para a manutenção, então, do seu governo, né, e para o bem comum, ele deveria, então, usá-la. Isso significa o quê, em outras palavras, né? Que esse rei, tá? Ele, então, ali pode, inclusive, usar de forças ali não muito bem vistas, tá? Por quê? Porque ele não pode ser contrariado, tá? Então, lembra lá da virtude. Ele pode, então, ter essa necessidade também, o quê, né? De desvendar, então, aí qualquer assunto, então, ligado, né, ao seu governo. E olha só, então, para chegar, né, novamente aí, falar para vocês aqui, né, quem é que vai fazer com que essas características aí do Nicolau Maquiavel sejam colocadas em prática, tá? O próprio, então, aí, Luís XIV, o Todo-Poderoso, olha só, o Rei Sol. E aí eu vou falar para vocês um outro ponto interessante, novamente aí sobre a figura, então, né, do Rei Sol, tá? Ele mandou se pintar, ele pagava os artistas franceses para pintá-lo do jeito que ele achava que ele deveria sair, então, nas telas. Isso não significa que era realmente ali, né, as características, então, daquele rei. Tá? Isso é importante porque se vocês procurarem, são várias imagens que nós temos dele e algumas, né, retratam ele mais gordinho, outro mais baixinho, outros, né, mesmo, parece que ele está vestido para uma ocasião maravilhosa, né? Então, uso de perucas, tudo isso, então, ele utilizava. Mas aí é que tá. As características que ele queria que as pessoas, seus súditos, o vissem, não eram as características realmente dele. Por quê? Segundo dizem aí alguns historiadores, como Peter Burke, ele era, né, não tinha, eu posso dizer para vocês que ele tinha problemas, assim, de não ser tão bonito, tá? Mas, se a gente for ver toda a pompa e circunstância em todas as imagens que retratam, então, aí, o Luís XIV, o Rei Sol, tá? Então, baixinho, gordinho, um pouco feinho, mas majestoso em qualquer das iconografias, então, que ele aparece. Essa é uma parte bem interessante. Mas vamos continuar, então, falando aí sobre os teóricos do absolutismo, e agora eu trago para vocês, então, quem? O Thomas Hobbes, tá? Acompanhe comigo, essa é a imagem, inclusive, que vocês têm na telinha de vocês do Thomas Hobbes. Ele era o autor, então, da obra O Leviatã e O Contrato Social, foi um importante teórico do absolutismo, defendia a ideia de que os seres humanos, vivendo em estado de natureza, se autodestruiriam, promovendo, então, uma guerra de todos contra todos. Para que isso não ocorresse, a sociedade civil
precisaria organizar-se politicamente. Então, aí ele já está falando sobre, né, algumas outras características. Se os seres humanos eles se autodestruiriam em sociedade, eles precisam, então, o quê? Né? Ter uma figura principal ali, né, que vai, então, teoricamente, governar e exatamente barrar, então, algum problema que essa sociedade ela possa ter. Então, aí outra característica, então, que nós temos também ligadas, então, aí ao absolutismo monárquico. Vamos acompanhar ali, olha só. De acordo, então, com o Hobbes, o governo, ele deveria ser forte. Por isso, no livro Contrato Social, afirmava que, para resolver conflitos sociais, cada um deveria renunciar à sua liberdade em favor de um governo absoluto, capaz de garantir a ordem, a direção e a segurança, então, no convívio social. Observe, então, essa imagem que traz aí, né, que está na tela de vocês. Perceba, então, ali, né, que é, então, a imagem de um soberano, não é mesmo? Onde ele tem a espada, que significa o quê? Né? A justiça, é ele que vai fazer a proteção. Se vocês perceberem também nessa imagem, olha só, esse rei aqui, ele é grandão, né? Olha só, esse rei aqui, ele protege, olha só, a sociedade que convive ali no reinado dele. Se a gente pudesse ampliar essa imagem, aqui o corpo dele, ele é cheio de quê? Né? De pessoas, que significa que seriam quem? Né? A população, os seus súditos. Então, esse, né, o Thomas Hobbes, ele dizia exatamente, então, essas características. É, então, a figura do Leviatã, né, deste Estado, ligado, então, a essa figura, então, aí ligada a esse rei monarca, que vai fazer, então, a proteção. Por isso, a espada, que é a justiça, não é mesmo? Então, ele tem o cetro, que é o quê? O poder, e ali, né, como ele está ali bem grandão, ele vai, então, fazer a proteção de toda a população que mora ali naquela localidade onde ele governa, tá? Então, uma característica, outras características também ligadas a esse poder divino. Vamos, então, falar aí agora, né, sobre o direito divino dos reis e o poder real, tá? Havia uma outra corrente de pensadores na qual afirmava que a legitimação jurídica da monarquia estava assentada, então, aonde? Na religião. E lembra que eu caracterizei para vocês. O poder absoluto, ele anda muito junto ali com a religião, principalmente a religião católica, tá? Esses pensadores, então, eles consideravam os reis a expressão mais perfeita da autoridade delegada por Deus. E por isso, falavam em uma monarquia por direito divino. Ou seja, se o Luís XIV ele está ali na França, esse poder foi, então, dado por Deus para que ele governasse, tá? E aí, a mesma coisa, então, agora eu falo lá da Inglaterra, principalmente através aí do governo da Elizabeth, tá? Que é, então, a Elizabeth I, ou mesmo, né, do seu pai, então, que era o Henrique VIII, tá? Então, a mesma coisa, eles também são divinizados, eles são como se fosse a figura ali, né, de Deus na Terra, porque Deus deu esse poder, então, divino a eles. E vamos, então, trabalhar quem são aí os teóricos que vão exatamente estar dentro dessa corrente ali religiosa, que vai dizer, então, sobre esse poder divino dos reis. Acompanhe comigo, nós temos, então, aí o primeiro, que é o Jean Bodin, tá? Ele é considerado, então, o primeiro pensador a estabelecer o conceito de absolutismo soberano. Ele é surgido, então, no final do século XVI, junto, então, com o Estado moderno e personificado no monarca, tá? Então, nós temos aí que o poder, então, do soberano, ele fundia-se, então, aí, né, com o Estado, tá? Então, o poder soberano do Estado fundia-se, portanto, então, com essa figura do rei. Por isso, ele vai falar, então, sobre essa teoria divina, então, dos reis, tá? Então, é a partir, então, do Jean Bodin que a gente vai ver, não é mesmo? Essa, como se fosse, né, uma união
tá? Desse poder, então, dos reis, juntamente, então, aí com o poder da igreja. Ele era também aí um filósofo, ele era também aí muito ligado, não é mesmo? Ele tinha, então, essa forte religiosidade, tá? Por ser católico, e aí ele vai fazer, né? Ele vai, então, fazer essas teorias, muito também trazendo essas características de dentro, então, do catolicismo. Vamos acompanhar ali o próximo, que é, então, Jacques Bossuet, tá? Então, ele era bispo e teólogo francês. O Bossuet, em sua obra A Política segundo a Sagrada Escritura, dizia que o rei ele era predestinado, então, aí por Deus para governar, tá? Assim, seu poder sendo de origem divina, ele só podia ser o quê? Absoluto. O rei estava acima de todos, então, ali os seus súditos, e não precisava se justificar a ninguém, tá? E aí, olha só, nós trago para vocês, então, uma frase que é célebre, tá? Do Bossuet, que é, então, essa. É de Bossuet a frase, um rei, uma fé, uma lei. Essa frase aqui, maravilhosa, de vez em quando ela também cai nos vestibulares, tá? Por quê? Porque ela vai se tornar, então, aí um lema das monarquias absolutistas, amplamente usado, então, aí pelo seu contemporâneo, né? Que é, então, quem? O Luís XIV, tá? O Rei Sol, tá? Um rei, uma fé e uma lei. Todo o poder, então, divino nas mãos desse monarca. Então, percebe que essa influência que existe nesse período é porque também esses teóricos, eles dão a ele esse poder, tá? E agora vamos falar um pouco mais, então, sobre essa figura principal, que é, então, aí, né, o Luís XIV, o Rei Sol, tá? Ele era filho, então, de Luís XIII, assumiu o trono aos 13 anos de idade, sob a tutela do cardeal Mazarino, que se tornou seu ministro. Mazarino propôs o aumento de impostos para a população e a cobrança de imposto da nobreza. Até a criação desses impostos, a nobreza ela era isenta. Após, então, a morte de Mazarino, Luís XIV governou sem um primeiro-ministro. Tinha apenas conselheiros que afirmavam o seu poder absoluto e divino, né, e do direito divino. Ele reinou, então, durante 54 anos. A nobreza francesa tornou-se fiel ao rei, por causa, então, dos altos cargos e salários que recebiam, além de uma vida de luxo e privilégio, então, na corte real, né, que era, então, aí a corte do Luís XIV. O Palácio de Versalhes transformou-se no símbolo, então, do poder real. Todas as questões do país, religiosas, sociais, econômicas, passavam pelo conhecimento, então, aí do Luís XIV, tá? Então, inclusive, essa é uma imagem aqui do Palácio de Versalhes. Percebam, inclusive, né, essa parte aí brilhando, ela é, então, muito de dentro, né, a construção dentro do Palácio de Versalhes, ela era feita a ouro, tá? Então, por isso, muito reluzente, então, tinha de tudo lá. É um palácio imenso que foi construído para o próprio Luís e, claro, para toda a sua corte. Vamos falar, então, algumas outras características do Luís XIV, que eram, então, né, as normas de etiqueta. Criou os talheres para comer nas refeições, tá? Criou os perfumes para disfarçar o mau cheiro corporal. Ele tomava apenas um banho durante o ano, tá? Popularizou o uso do salto alto, porque tinha estatura baixa. Ele media 1,60, então, para a população francesa, ele era um pouco baixo. Ele criou o salão de cabeleireiros. Ele usava perucas diversas, criou a alta costura, apresentava-se bem vestido, indicando, então, né, a moda na sua corte. E, claro, todos seguiam, então, esse rei, né? Mesmo quem é que não queria aparecer, né, ali com o Luís XIV. E ele vai inventar os talheres porque ele dizia que era muito primitivo o homem comer com as mãos. Então, essa parte da etiqueta era também ligada, né, a essa figura, então, principal, que era o Luís XIV, o Rei Sol. E olha só, essa moda, então, essa parte da etiqueta francesa, ela foi, então, aí, né, vamos dizer assim, copiada por outros reinos em diversas partes, então, aí, mundo afora. Acompanhe comigo, então, essa imagem só para ilustrar. Olha, lá em cima nós temos, então, aí, né, outros que copiaram, então, o estilo do Luís XIV e a tradição iconográfica dos reis franceses. Então, nós temos aí, olha só, a figura do Luís XVI de Bourbon. Percebam que, olha só, eles estão muito
parecidos na mesma imagem, tá? Então, eles têm toda a rouparia aí dos reis, mas eles sempre estão com o cetro e com a espada, tá? E a gente tem aí o segundo, que é, então, o Dom João VI, que é, então, lá de Portugal. E aí eu trouxe para vocês também o Dom Pedro II, que é, então, o nosso imperador brasileiro. Então, também, né, muito ligado a essas iconografias. Todos os outros monarcas queriam, então, parecer também ali, né, igual, né, imitar a moda, vamos dizer assim, francesa lá do Luís, né, do Luís XIV, o Rei Sol. E lembra-se aí a célebre frase dele, L'état c'est moi, o Estado sou eu, tá? E era isso, então, que ele, vamos dizer, os franceses irradiavam, então, para outras monarquias. Todo mundo queria, então, ser muito parecido ali, não é mesmo? Nas suas características, inclusive de reinado, com a monarquia, então, francesa. E agora vamos trabalhar, então, um outro assunto também bem interessante, que é, então, o mercantilismo. Acompanhe comigo, olha só. Professor, o que é o mercantilismo, né? O termo mercantilismo, ele é utilizado por alguns economistas e historiadores para designar o conjunto de práticas econômicas que vigoraram em países da Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII. Essas práticas variavam de país para país, mas tinham em comum o objetivo que era fortalecer o Estado em alianças com setores comerciais. Vamos, então, aí ver algumas características, então, desse mercantilismo, tá? Olha só, a primeira que nós temos, então, aí é o metalismo, tá? Então, ele consiste em acumular metais preciosos. Quanto maior a quantidade de ouro, prata e diamante, melhor para o meu país, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer, né, uma fonte de riqueza para esse país, que é, então, mercantilista. Um outro que nós temos aí é a balança comercial favorável. As exportações deveriam ser maiores que as importações, ou seja, eu tenho que vender mais e comprar menos. Tá? Balança comercial favorável. Então, eu preciso exportar mais, vender mais, tá? Protecionismo, para conseguir que a balança comercial, então, lembra aí, fosse favorável, o Estado deveria adotar uma série de medidas protecionistas. O nome já está dizendo, eu tenho que proteger, né, o meu país, tá? Como incentivar a produção interna de artigos, principalmente. Vamos adiante, olha só, temos então aí, né, manufaturados, pois tinha então maior valor, que pudesse então concorrer vantajosamente no exterior. O Estado deveria também dificultar a entrada de produtos concorrentes a fim de resguardar seu mercado interno e o de suas colônias. O protecionismo se fazia então por meio da política alfandegária, aumento ou redução dos tributos sobre importações e exportações. Vamos falar então agora sobre a intervenção estatal. O Estado tinha que intervir na economia, tanto na fixação de tarifas alfandegárias, como no estímulo a empresas manufatureiras e ao industrialismo, no controle dos preços e da quantidade de mercadorias comercializada, entre outras medidas. Temos então aí também o monopólio comercial. A metrópole tinha que ter posse de suas colônias. Então a gente fala, na verdade, né, que essas características, elas estão muito ligadas então ali ao sistema então aí colonial, tá? Então, esse sistema colonial é o quê, né? O sistema colonial, ele foi uma das facetas do mercantilismo. A descoberta e a exploração de outros continentes permitiam a alguns países europeus a acumulação de riquezas. Isso porque lá eles estabeleceram colônias que, além de ricas em recursos naturais, somente poderiam realizar transações econômicas, então, com a sua metrópole. Outras características também que nós temos, não é mesmo? É o quê? Se eu sou, então, um desses países, eu me expando para as grandes navegações. Por isso que, a partir de 1400 até 1600, os europeus, principalmente, eles vão se lançar às grandes navegações, fazer, então, aí a conquista de novos territórios, tá? Por isso que nós temos, por exemplo, né, partindo de um ponto indo para o outro. Vou pegar então como exemplo Portugal, que veio aí, né, para o Brasil, tá? Então, olha só, essa parte então eles tinham que enfrentar de certa forma
alguns, vamos dizer assim, alguns monstros imaginários, tá? Porque eles achavam que a Terra ela era achatada e que ela era também quadrada, e outros diziam que a Terra ela era, né, redonda, mas eles achavam também o que quanto mais eles se afastassem do litoral, despencariam num abismo. Outros falavam que, próximo então à linha do Equador, as águas ferviam, por isso eles incendiavam então as caravelas. Imagina essa mentalidade, mas eu preciso então colocar em prática o quê? Essas ideias mercantilistas, tá? Por isso então nós temos as grandes navegações, acompanhem comigo, mas o que causava mais medo aos europeus era a crença de que o mar era habitado por monstros terríveis, prontos para engolir as embarcações. O desconhecido provocava nos europeus reações de medo. O medo do oceano era tanto que o Atlântico ele era chamado de mar tenebroso. Quanto aos perigos reais, né, nós temos o quê? Os ventos desfavoráveis, ameaças de encalhe das caravelas, doenças desconhecidas, povos e lugares estranhos, a fome, sede dentro das caravelas, né? O que superou esse medo foi a esperança de encontrar riquezas, principalmente riquezas orientais. Essa foi uma das razões principais, então, aí, das grandes navegações. Vamos falar, então, sobre essas condições favoráveis à navegação. Nós temos, então, na economia, verificou-se o crescimento do comércio. Na sociedade, surgiu um novo grupo, os burgueses, ávidos, então, por dinheiros, por produtos, tá? Na política, o fortalecimento dos reis que desejavam poder e riquezas, novos produtos vindos do Oriente, principalmente as especiarias, a pimenta, né, o cravo, a canela, a mostarda, o gengibre, a noz moscadas e os produtos, então, de luxo, tapeçarias da Pérsia, seda, então, da China. E aí, Portugal, então, se lança às grandes navegações. Vamos lá, no século XV, Portugal estava em condições de liderar a expansão, então, marítima e comercial europeia, né? Tinha, então, aí rei e burguesia, dispunha de novas técnicas de navegação, como a bússola, o astrolábio, a criação de caravelas, o aperfeiçoamento de mapas. Assim, Portugal faz a Revolução de Avis e parte em busca de novos lugares. Temos, então, aí a conquista do Brasil pelos portugueses. Ok? Então, olha só, atingi meu objetivo, que era trabalhar, não é mesmo? Essa parte, então, aí do absolutismo, as suas características, o mercantilismo e expandir, então, para as grandes navegações. Então, por aqui, a professora se despede.